cores para a nossa noite de combate espiritual, nossa segunda live nessa quaresma de São Miguel. Muito bem, vou esperar agora entrar então Júlia, para que a gente possa comentar sobre o nosso tema de hoje, que é como combater a tibieza e como enfrentar esse mal que atinge principalmente os jovens, mas também os mais velhos, né? Vamos esperar aqui. Esqueci de mandar para o Júlia, vamos ver se ele já vai estar presente. Opa, meu irmão, já está aqui. Boa noite. Vou mandar aqui pro ver aqui, ó. Deu certo aqui não? Deu? Deu. Ah, agora foi. Entrou. Entrou. Aqui Boa não está noite. aparecendo. Boa noite. Sejam bem-vindos. Deus, é a primeira Aqui não vez que está aparecendo eu ainda. faço uma live Está assim. aparecendo aí? Vamos lá. Pessoal que está entrando, comenta aqui para nós como é que está aí o áudio, se vocês estão conseguindo ver muito bem a imagem e tudo mais. Se aqui cair é culpa da minha internet, tá? Aê, agora está aparecendo. Hã? Agora está aparecendo aqui para mim. Boa noite, irmão. A paz, tudo Boa bem? noite, rapaz, tudo bem? Como é que vai? Tudo ótimo, graças a Deus. Mais uma terça-feira, né? Quero começar aqui apresentando a todos que estão acompanhando aí o nosso projeto dessa Quaresma de São Miguel, 7 terça-feiras comentando sobre o combate espiritual, né? Nós já fizemos uma live, infelizmente semana passada tivemos imprevisto, não conseguimos fazer, e já temos marcado até o final da Quaresma, toda terça-feira às 21h30. E hoje estamos contando aqui com o Julian, que eu queria que você se apresentasse aqui, porque esse vídeo também vai para o YouTube, essa live também vai para o Spotify e tudo mais. Eita, Pode se apresentar aí para a gente. responsabilidade, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Julian, sou missionário da comunidade Palavra Viva, consagrado de aliança, vai completar 6 anos agora na comunidade Palavra Viva. Ela fica localizada aqui em Joinville mesmo, na cidade, né? A mesma cidade. Tu tá aí em Joinville, Jack, ou não tá mais? Estou em Barra Velha. Mas é do Barra lado, né? Velha. Quase a mesma coisa. Parte da mesma diocese. E é uma graça Isso. estar aqui hoje nessa noite, né? Já fizemos algumas missões juntos, né? Como música e como pregação, né? Mas esse ano a gente teve Isso. a primeira experiência Os dois juntos. no retiro. E para mim é tudo muito novo, assim, porque eu tô acostumado a estar atrás do microfone só cantando ou atrás da câmera na comunicação. Na frente é mais difícil eu estar, mas é uma graça de Deus estar aqui hoje falando sobre esse assunto. Amém. Então, para aqueles que estão entrando aí que seguem o Julian, que não me conhecem, né? Eu sou o Jack, sou o fundador da comunidade Eterna Aliança aqui de Barra Velha. Estou na caminhada já há 10 anos também, 11 anos, né? 10 anos na pregação, graças a Deus. E louvado seja Deus. Irmão, vou pedir para ti, né, para a gente entender como é que nós vamos fazer essa noite. Primeiro a gente vai fazer uma oração inicial, né? Depois nós vamos entrar, então, conversar um pouco sobre esse tema. O tema de hoje é como combater, né? Como enfrentar a tibieza. Nós vamos entrar nesse assunto. E depois, então, a gente vai rezar juntos, né? E pedindo para as pessoas que estão aqui também que participem conosco nessa live, durante a live, mande perguntas, comentem sobre o que a gente está comentando, né? Ajude-nos a enriquecer também o conteúdo, se você tem alguma coisa para poder enriquecer, será muito bem-vindo. Lembrando que aqui é um bate-papo aberto, você tem aí comentários abertos para comentar. Também, se você quiser, no momento de oração, pedir oração por algum motivo, né? A gente reza também por você. Amém, irmão? Então, pedir para ti, né, já que eu sou convidado especial, fazer esse momento de oração inicial aí para nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, quero pedir a sua presença sobre essa live, sobre esse momento de partilha em comunidade, Senhor. Que o Senhor possa derramar o seu Espírito Santo sobre a minha vida, a vida do Jack, das nossas comunidades, de todos aqueles que nos assistem. Que a sua unção seja derramada sobre nós, nos trazendo clareza, entendimento do assunto, daquilo que nós vamos, Senhor, partilhar. Não é sobre nós, Senhor, mas é sobre aquilo que o Senhor quer fazer em nós nessa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Jesus, de estarmos reunidos nessa noite, Senhor.
Pedimos a intercessão de São Miguel também, que ele venha com os arcanjos e acampe sobre nós, acampe sobre toda a minha casa, sobre a casa do Jack, sobre nós, onde nós estamos, sobre todos os membros da nossa comunidade, sobre a casa de todos aqueles que nos assistem. São Miguel, que é um guerreiro que vai à frente da batalha, combate conosco esse mal da tibieza que nós vamos partilhar hoje, entre todos os outros maus do século que nós temos enfrentado, São Miguel. Pedimos o auxílio da Virgem Maria para que ela, como uma boa mãe, nos gere no seu ventre, gere em nós aquilo que é vontade de Jesus, vontade do Espírito, ela que foi o primeiro sacrário, que ela habite em nosso meio, que ela interceda por tudo que vai ser falado, que seja conforme a vontade do Filho dela. Ave Maria, cheia de graça, o De Senhor é graça, o convosco. Senhor é convosco. Bendita sois Bendita vós sois entre as vós mulheres, entre as e mulheres, e bendito é o bendito fruto o fruto do do vosso vosso ventre. ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Maria, Mãe de Deus, rogai rogai por nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora agora e na hora de de nossa morte. Amém. Que possamos permanecer unidos no nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, muito bem. Amados, então vamos iniciar nossa conversa aqui sobre o tema da tibieza, né, irmão? Hoje eu via uma passagem que me falava sobre a diferença que o Espírito Santo fez na vida dos apóstolos, e citava aquele momento em que Jesus estava no Getsemane, né? E durante o momento que Jesus está no Getsemane, Jesus diz que o espírito está preparado, mas a carne é fraca, e pede para que eles vigiem com ele. E os apóstolos tíbios não conseguem vigiar sequer uma hora, né? Estão ali frios, estão sem entender, e Jesus está passando um sofrimento terrível, e eles não conseguem perceber isso, né? E depois de Pentecostes, como tudo é diferente, né? Como são totalmente diferentes os apóstolos, essa frieza parece que vai embora, porque eles começam a perceber as coisas, conseguem estar atentos às coisas, como eles não estavam antigamente, né? Então, uma das coisas que a gente pode confundir esses sintomas, o que de fato é tibieza, o que é outra coisa, né, que parece ser tibieza. Então, a pergunta que eu faço para a gente começar esse bate-papo é: o que é a tibieza e quais sintomas que a gente pode identificar desse mal que está nos atingindo, né? A tibieza, daquilo que eu conheço, mas tanto quanto espiritual, quanto na nossa vida, quando nós sentimos a ausência de Deus, assim, né, o vazio, né, como bem falou dos discípulos, né, os tíbios, eles não ficaram nenhuma hora vigiando com o Senhor, né? E a tibieza realmente é esse vazio, como se faltasse algo na nossa vida, né? É um sentimento de, como é que eu posso dizer, que nos leva a questionar muitas vezes a existência de Deus, né? Esse tempo de que muitos confundem com deserto, né? Ah, eu tô passando por um deserto, não sinto Deus, não escuto Deus, mas na verdade talvez você só está no momento de tibieza mesmo. E os sintomas, né, são esses, né? Como é que eu posso te dizer? Não vê graça no cotidiano, não vê mais graça na vida com Deus, não vê mais sentido muitas vezes na vida de oração, perdeu o sentido, né? As coisas da vida com Deus. E daí a gente às vezes nos entrega a esse sentimento de tibieza, né? Que a gente às vezes confunde com muitas coisas, mas realmente é tibieza, né? Meu formador fala muito pra gente assim de que a gente teve uma formação esses dias que falava sobre que a gente confunde muitas vezes o deserto com a nossa falta de vontade mesmo, né? Às vezes é mais fácil, né, a gente falar que está passando por um deserto, de que a gente não escuta, de que a gente não vê Deus, de que a gente não tem mais força, quando realmente falta de nós. Então, a tibieza, os sintomas são esses, né? A gente sentir a ausência de Deus, achar que o que a gente fez está bom, de que não dá mais de fazer, de que estagna, né, a nossa vida. Falando no meio espiritual, né, que é o que a gente está falando. É um estagnar da nossa vida espiritual com Deus, assim. Tipo, a gente acha que o tanto que a gente reza tá bom, que o tanto que a gente... Um terço tá bom. Ah, hoje eu vou só dar isso porque tá bom, o Senhor aceita, o Senhor é misericórdia. Mas isso a gente vai entrando nesse ciclo da tibieza, né? E quando a gente vê, a gente tá vazio. Daí a gente entra em deserto daí. Ah, eu tô em deserto. Eu tô num tempo de deserto da minha vida.
não sinto mais Deus, não quero mais pregar, não quero mais cantar, não quero mais ir para a comunidade, não quero mais ir para o grupo de oração, porque eu não sinto mais Deus. Mas a verdade é que falta de nós, né? O enfrentamento da timidez vai vindo do nosso primeiro passo. Enquanto hoje eu rezava, aquilo que o Senhor me dizia, me trazia hoje de manhã, quando eu rezava sobre o que nós íamos viver, é sobre realmente a nossa realidade, assim. E ele me trouxe a parábola dos talentos, assim, né? Sobre que é distribuído o talento entre aqueles e aonde todos saem e multiplicam os seus talentos, né? A minha palavra de Deus, a minha palavra diz os milhões, não fala os talentos, já fala na questão de dinheiro mesmo. E aquele enterra o talento, um deles enterra, ao invés de multiplicar, ao invés de fazer aquilo que os outros fizeram. E muitas vezes esse é um espírito de tibieza mesmo, que a gente acha de que o pouquinho tá bom já. Então eu enterro, então eu paro, então eu paraliso. E na verdade, isso se entrega para o espírito de tibieza, e o Senhor nos cobrará disso, porque Ele nos confiou algo, né? A gente, como ministeriado, como consagrado de uma comunidade, como missionário de um grupo de oração, o Senhor derrama sobre nós esses talentos, esses milhões que fala na minha palavra aqui, né? Na minha tradução. E muitas vezes o que nós estamos fazendo com isso, né? Nós estamos guardando para nós mesmos, que é o estagnar, né? Tá bom o que eu estou fazendo, um espírito tíbio, ou você está cumprindo realmente com o seu chamado, com o ID que o Senhor deu, né? E deixando a tibieza de lado, assim tá bom, ou vai ser, o só aqui tá bom. Era isso que o Senhor trazia para mim de manhã. Assim. Você me falou hoje, né, no áudio que você tinha mandado, que é uma das coisas que a gente vê muito afetando a juventude, né? Que você me comentava. E é realmente duas coisas que se chocam nesse momento e que acaba afetando muito, né? É a questão das paixões, dos sentimentos aguçados, vou dizer assim, né? E a questão que você comentava agora de tomar decisões precipitadas nessas questões, nesses momentos, né? Então você vê quando você está tudo bem, quando está tudo maravilhoso, tudo fluindo 100%, o jovem toma decisões baseadas nesse sentimento de que, nossa, o mundo é maravilhoso, e ele muitas vezes até decide caminhar na igreja por causa de um sentimento forte, talvez, né? Ainda não existiu uma decisão. E louvado seja Deus, que lá na frente algo o traga para a decisão, né? De verdade. Mas também ao contrário, né? Quando as coisas começam a não acontecer tanto, né? Existe aquele desespero. O sentimento ruim também leva a uma sensação de que aquele sentimento é uma verdade absoluta, né? E se confunde o que está vivendo lá dentro do seu coração com o que o mundo é de verdade. E traz isso como se o mundo estivesse acabando e não existisse mais nada e Deus não me ama mais e tudo vai acabar, não existe mais futuro para mim. E realmente também se toma decisões piores nesse caso e muitas vezes a gente vê a juventude caminhando, principalmente baseado em decisões sentimentalistas, né? Isso é um problema. E quando a gente percebe que o mal existe de toda forma, tentando contra jovens, contra todos, mas que a gente sempre vai ver como é que se cura isso, a gente sempre acaba parando no Espírito Santo. É sempre o Espírito Santo que vai ajudar a gente a sair disso. Até no pior momento das nossas vidas, é o Espírito Santo que mesmo que a gente não consiga sentir, ou não consiga nem parar para pensar em Deus, às vezes, de tanta turbulência que está, se a gente tirar um segundinho ali e dizer, Espírito Santo, me ajuda, ali aquele momento, aquela faísquinha que vai acender de novo a chama. E eu dou um exemplo disso, né? Num próprio outro dia que eu estava passando por um momento de uma crise de ansiedade, que o motivo, né, o gatilho dessa crise foi algo que não me atingia muito, assim. Na verdade, era um problema que eu tinha que resolver, mas não era algo que realmente, meu Deus, eu não poderia mais sair de casa, sabe? Mas o que eu estava sentindo era isso. Eu estava sentindo como se o meu mundo tivesse acabado, como se eu estivesse derrotado, sabe? Tivesse tudo destruído. Mas era uma coisa que não tinha nada a ver com isso. Esse sentimento era muito forte. E eu tive que parar um segundo e falar, Deus, não é isso que está acontecendo, sabe? O que eu estou sentindo não compactua com a realidade. Não faz sentido. Esse sentimento de desespero não poderia sentir eu que estou contigo. E naquele instantinho ali que eu parei para pedir uma ajuda do céu, realmente o Espírito Santo me deu um alívio dessa ansiedade
e eu pude respirar melhor e botar a cabeça no lugar. Porque nesse momento, muitas vezes, a gente também toma decisões precipitadas. E também há a questão que o inimigo nos tenta nessa hora, né, irmão? A gente sabe muito bem disso. A tentação está o tempo inteiro. Mas as ideias ruins, olha, né, também vem bastante forte. E o inimigo nos tenta muito nessa hora, né? Colocando projetos dele na nossa vida para que a gente escolha sem pensar direito, porque a gente está se sentindo abandonado por Deus ou longe de Deus, né? E a gente acaba aderindo também a esses projetos, muitas vezes, de tentação, de pecado, e acaba escolhendo pelo mau caminho. Então, a gente pode evitar que esses momentos aconteçam, irmão? Essa é a pergunta que eu faço. E como que a gente pode fazer para que evitar chegar nesse nível, né? O que a gente deve fazer para evitar? Daí entra o remédio para quase tudo que a gente vive na vida com Deus, né? Que é a vida de oração, né? Até quando tu me mandou o tema, eu até falei para ti, meu Deus, Jack, como é que eu vou falar de uma coisa que eu tô vivendo? Porque a gente que sofre de ansiedade, a gente sabe disso, né? E agora, atualmente, eu trabalho em casa, então, às vezes eu não tenho controle daquilo que eu tô fazendo. E quando eu vejo, eu me entrego a esse espírito de tibieza, né? É mais fácil a gente se distrair, né? E quando tu falava ali do espírito de tibieza, eu vejo o quão o inimigo investe nos nossos vícios quando a gente está nesse momento de tibieza, assim, nas nossas fragilidades, naquilo que ele sabe que é confronto da nossa carne, né? E se a gente não tiver com o espírito fortificado, se a gente não tiver com uma vida de oração reta, a gente se entrega, mano. A gente se entrega e haja confessionário, né? Pra gente, sim. E eu acho que para nós enfrentar é essa vida com Deus, assim, essa vida íntima, assim, desde de manhã já a primeira coisa que a gente tem que fazer é acordar, ao invés de pegar o nosso celular, que é o que nos leva ao espírito de tibieza, é pedir o Espírito Santo. E é difícil, né, a gente manter essa constância, mas é o que é uma luta, né, uma violência que a gente tem que fazer com a nossa carne, né? Então, eu acho que o primeiro passo é vida de oração e realmente ter violência com aquilo que a gente quer, né? Porque o celular, a gente acorda, o bom dia já vai pro Instagram, né? Se tu pegar, se tá lá da cama mesmo que desperta a juventude, a galera, hoje em dia é muito mais fácil, né? Tu vai desligar o despertador, tu já se tiver notificação, tu já acabou, já perdeu, já ficou ali. Então, era até uma parada que a gente falava no nosso podcast que a gente gravou agora, que a vida com Deus, o ganhar o céu, o caminho do céu é um caminho longo, onde a conversão é no dia a dia, né? É vida de oração, é vida de oração, é vida de oração, é rotina com Deus. E para a gente perder o céu, basta 15 segundos de um story. 15 segundos de um story de algo que te fez pensar outra coisa, desviou o olhar de Deus, pronto, tu pode ir pro inferno. Por causa de um stories, de um minuto de reels, de alguma coisa que na rede social passou. A gente que é muito conectado, né? Eu falo por mim que sou da comunicação, então eu sempre tô no Instagram da comunidade, ou no meu, às vezes eu tô no meu da comunidade. Quando eu tô no da comunidade, eu já tô vendo outra coisa, achando que eu tô no meu, que a gente já. Opa, entra no meu Instagram e curti essa aqui, nem tô no meu. Eu saio, entro no meu. E tipo, a gente tem que criar maneiras de fugir desse espírito da tibieza, né? Às vezes eu sou obrigado, a gente tem essa opção, né? Dá um tempo da rede social. Eu chego, às vezes, a excluir o aplicativo do início do meu celular, ali, quando abre. Ao invés de abrir os aplicativos, eu excluo todos, deixo eles escondidos para que dá um respiro, assim. No meu celular, eu boto tempo de bloqueio nele, assim, todas 22 horas, ali, 10, meia-noite. Quando dá o tempo de Instagram ou de alguma coisa, o meu celular bloqueia. Mas quem disse que eu deixo bloqueado? Aí que dá vontade de entrar no Instagram. E tu cai nesse... Bloqueia bem quando tu queria. Meu, agora eu acho que tava bom aqui, o que eu tô vendo, cai. Daí tu vai lá, bota mais um minuto, mais 15 minutos, pra sempre. Pronto, daí fica. E acho que o remédio, o segredo para se ver longe desse espírito da tibieza é a constante oração e a constante pedido do Espírito Santo, assim, que é o remédio de tudo, né? Se a gente tá cheio de Deus, cheio de Espírito Santo, não tem tibieza que vai entrar na gente, né? É que a gente perde muito tempo naquilo que é prazeroso, né? Eu estava lendo esses dias que é muito mais prazeroso, né? Falando para nós homens, mas também para o jovem,
Muitas vezes o jovem cai no vício da pornografia, no vício da masturbação, nesses vícios hoje, que né, não é de hoje em dia, vem, né? Porque é muito mais prazeroso tu perder tempo vendo um videozinho que te estimula o pensamento, serotonina, ali os teus hormônios, do que a vida com Deus. Porque tu tem que ter uma violência. Tu abrir a Bíblia, tu procurar a leitura, tu ler, tu pedir o Espírito Santo, e nem sempre tu vai sentir, nem sempre vai ser aquela euforia. Daí não é tão prazeroso quanto aquilo lá que te dá prazer de graça. Mas é o entender de que é um caminho, de que vai chegar uma hora que tu vai estar tão cheio daquilo. É igual ir pra academia. No primeiro dia não é legal, no segundo dia tu tá dentro das pernas, no outro dia o braço tu não sente, no outro dia tu não ergue. Essa semana eu gravei um vídeo segurando meu celular 2 minutos. O meu braço não aguentava mais. Eu falei, Jesus Cristo. Então a vida do tíbio é essa, espiritualmente. Vai chegar uma hora que tu não vai aguentar nem o teu corpo mais, nem a caminhada, porque falta Deus, falta tu se encher daquilo. E é uma constante luta, né? A vida de oração. É como a academia, assim. Como é que eu posso te dizer? O suplemento é a palavra de Deus, é pedir o Espírito Santo, é vida de oração contínua, é o Santo Terço. Sim. Parou, pronto. A gente se perde, mano. Hoje em dia é muita informação, é muito fácil a gente cair no espírito da tibieza. E daí vem os coaches de internet dizendo, mas tá tudo bem se hoje não deu. Amanhã você não tá tudo bem, eu perdi um dia com Deus, foi um dia que eu me cobro muito, foi um dia que eu não parei, não sentei, não fiz a liturgia, foi um dia que eu parei, que eu não parei de manhã e não falei com Deus, não gastei tempo com meu amigo, eu me cobro muito, eu sou um melancólico que já passo várias histórias na minha cabeça, né? Gente, hoje eu não parei um minuto para falar com Jesus, não parei um minuto para falar contigo, parece que o dia não presta, aí tu vai fazer de noite, aí depois tu não vai fazer nada, né? Porque tu vai tá cansado, tá com a cabeça cheia de informação. Eu que trabalho em agência, em comunicação, chega uma hora que de noite tu só quer fechar o teu olho. Sim. E daí, se a gente Verdade. se perde nessa rotina de informação, a gente cai na tibieza. E o remédio, respondendo a tua pergunta, depois de falar um monte, é o Espírito Santo, de oração, não adianta. Amém. Comentando ali que você tinha falado a respeito de acordar e mexer no celular, né? Eu fui me confessar esses dias aqui no centro, o Padre André, e comentando com ele a respeito de alguns pecados, assim, que eram um pouco mais recorrentes, ele perguntou se eu tinha alguma questão de escrúpulo. Eu falei, padre, minha questão é o contrário do escrúpulo. Para mim tá sempre muito de boa. Quem dera se eu ficasse preocupado, tanto preocupado. Eu demoro muito para começar a me preocupar, né? A menos que eu tenha feito um pecado muito grave, eu não me preocupo. Esse é um problema, né? Que pode gerar uma tibieza gigantesca, né? A falta de também, quer saber? Né? Esse desleixo é muito preocupante também. Então o padre já me perguntou assim, como está o seu relacionamento com Nossa Senhora? Eu falo assim, olha, eu tenho o propósito de rezar todo dia o terço, né? Esse propósito é regra de vida, precisamos rezar todo dia o terço. Mas às vezes eu esqueço e quando eu vejo já estou deitado na cama e rezo meio sem ali, né? E ele falou, não, vamos mudar a tua vida. Acordou, nem se desfaz, né? Dorme do lado do terço. Para que quando tu acordar, a primeira coisa que tu faz é esticar o braço e pegar o terço e rezar. Não levanta nem para ir no banheiro. E só levanta depois que tu terminar o terço. Se der sono, reza com sono. Dormiu, acorda e continua rezando. E amém. Então eu tinha dado isso uma penitência, na verdade, né? Eu tinha dado como penitência de 7 dias. Que eu já nem lembro quando foi essa comissão, mas eu continuei até hoje. Então quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso, cadê meu terço para rezar? Isso tem me transformado muito, porque eu começo meu dia com Nossa Senhora. Então não tem como eu pensar. Esse dia eu comecei nas mãos de Nossa Senhora, entregando a Nossa Senhora. Tudo foi com ela, desde o primeiro minuto. E no primeiro minuto, e eu nunca contemplei tão bem os mistérios, porque muitas vezes eu sonhei com eles. Né? Cheguei a sonhar um pouco. Porque realmente eu vivi uma contemplação maior dos mistérios. Porque normalmente, tá na hora de rezar o terço. Primeiro mistério, contemplação, e vai, reza. E eu nem para e a minha cabeça de sanguíneo, né? O que eu vou fazer depois de rezar o terço? Eu já estava fazendo isso. Eu tenho que fazer isso ali, depois eu tenho que fazer aquilo lá, depois eu já estou pensando em 1 milhão de outras coisas que eu tenho que fazer e já começa a me dar um pouco de ansiedade porque eu não estou fazendo, né?
E aí, beleza, eu começo a acelerar aqui o terço e não me concentro muito bem nas intenções, não me concentro nas contemplações. E realmente, quando eu vou fazer aquelas coisas também que eu já criei, aquela angústia anterior, e aí eu vou para a procrastinação no celular, que daí dá para baixar um pouco esse nível de angústia, para vir isso que tu falou, né? Dar esse um pouco de prazer para a cabeça, para ela não ficar tão agoniada. E acaba que você rezou de qualquer jeito, né? Não rezou direito, não viveu, mas e não fez direito também as coisas que tinha para fazer, né? Depois dessa experiência que eu estou fazendo desde que o padre me orientou, realmente as coisas têm sido diferentes. A primeira coisa que eu faço é rezar. Às vezes eu sei que tem barulho, eu fico preocupado, será que tem gente aí batendo palmas, cachorro, não sei o quê? Eu boto um gregoriano no celular rapidinho, bem alto, e fico ali no gregoriano rezando, né? E minha oração do texto tem levado uns 40 minutos às vezes. Que eu vou rezando, eu vou contemplando realmente os mistérios, sem pressa, sem desespero, bem tranquilo realmente. E depois, quando eu vou fazendo as atividades do dia, realmente parece que todas as atividades eu estou fazendo com Nossa Senhora. É muita diferença no dia, faz toda a diferença. Então, eu também recomendo. Primeira coisa do dia, faça sua oração. Converse com Nossa Senhora, converse com Deus, né? E deixe os apressos para depois, né? Quando a gente chegar no último dia, diante de Deus, a gente vai ter pensado, poxa, podia ter rezado mais. Aham. Podia ter falado mais com Deus. Podia ter aproveitado mais o tempo que tinha livre para fazer alguma coisa que prestasse, né? No último dia da sua vida, você não vai pensar, devia ter assistido mais Reels, Aham. devia ter assistido mais vídeos do YouTube, vendo mais o Casemiro reagindo a pessoas idiotas. Não, não vai pensar isso. Devia ter feito mais uma planilha. A gente não vai pensar essas coisas. Então a gente tem essa realidade hoje, então a gente tem que ter esse tempo, né? Mas não sabemos quanto tempo teremos tempo. Então não podemos perder tempo. É isso que eu penso. E realmente viver em expectativa, né? Viver em uma vida de expectativa. Quando a gente deixa se abalar pela tibieza, a gente esquece o que a gente está vivendo. Que a gente está vivendo por um propósito, que a gente não vive por viver, não está só arrastando a vida com a barriga, né? Para que acabe logo e vamos aproveitando cada dia. E depois, se você for fazer uma análise, o que você fez naquele dia? Quantos... minha mãe falava para mim quando criança, né? Quantos tijolinhos você construiu na sua casa no céu hoje? A maioria você vai pensar, não construí nenhum, ainda derrubei os que eu tinha feito mais ou menos de ontem, né? Muitas vezes assim. Então a gente tem que aproveitar o dia, aproveitar bem, né? Quando esse espírito de tibieza vier, realmente, se acontecer esse espírito de frieza, de distância de Deus, que corremos para estar perto dele, né? Nós sabemos que muitas vezes o inimigo vai dizer nos nossos ouvidos, vai nos enganar dizendo que Deus não quer mais nos ver, né? Nós não devemos ir. Então ele vai devolver em nós o espírito de vergonha, né? Vergonha de Deus. Pô, eu fiquei tanto tempo longe. Várias vezes eu vi já pessoas dizendo isso para mim, né? Ah, eu não quero ir porque eu tenho vergonha, porque Deus não quer me ver nem pintar de ouro. Ah, Deus não vai querer nada comigo porque eu já não procuro, não rezo, não falo com ele. E a gente esquece que Deus é o Pai de misericórdia. Ele nos acolhe de volta. Ele estava esperando. Ele não nos força, né? Ele é o Pai que espera, mas também é o pastor que deixa 99 e vai atrás do que se perdeu. Então, nós temos que entender esse Deus, que ele está sempre nos dando tempo, e esse tempo é sempre oportunidade de encontrá-lo, de buscá-lo, né? E de afastar-nos do que nos leva para o mal, para o pecado. Então, o Júlia já respondeu a pergunta última, né? Que era como combater esse combate. Mas a gente pode comentar mais, né, irmão? Dar mais alternativas, assim, né? Eu lembrava aqui, quando você falava de uma passagem que dizia sobre quando o rapaz que estava parado à beira do caminho, né? E quando Jesus passava, ele estava à beira do caminho, e depois, então, ele grita, Jesus, filho de Davi, quando Jesus passa, ele larga tudo e vai atrás de Jesus para ser curado. E uma coisa que Deus me falava muito no meu começo de caminhada é que não basta estar no caminho, né? Eu preciso caminhar. Não basta estar no caminho, né? Não basta eu ir para a igreja, é preciso viver, ser igreja, estar ativo, vivendo aquilo, né? Não basta eu simplesmente cumprir um preceito, eu preciso viver por amor aquelas questões. Então, assim, eu pergunto para você que está nos assistindo, né, para você também fazer aí um diagnóstico da sua vida. Você tem cumprido o preceito ou você tem amado Jesus, né? Você tem ficado desesperado domingo quando você vê que vai dar ruim para ir na missa, por cumprir preceito, porque vai ser pecado,
ou porque você vai deixar de ver o seu amado, vai deixar de comungar o Senhor, você vai ficar com saudade dele? É uma pergunta a se fazer. Quando eu não rezei, você vai ficar preocupado porque você está deixando de cumprir sua regra de vida, suas obrigações, ou porque você deixou de amar Jesus, né? Quando você peca, você se cobra por você ter uma vaidade sua de querer ser santo por vaidade, né? Porque os outros, porque eu não vou poder comungar ou simplesmente alguma coisa desse tipo, ou porque você feriu o coração de Jesus. Eis as perguntas. Se você começa também a mudar o objetivo do que, por que você está no caminho, você está parado na beira do caminho. O objetivo de estar no caminho é caminhar, e a gente só caminha crescendo em amor a Deus, né? Se nós não crescermos esse amor a Deus, a gente vai esfriar esse amor a Deus. E vai ser uma hora você vai chegar assim e vai pensar, quer saber? Porque quando o salário do pecado é a morte, mas quando a gente peca, se a gente for olhar, vai demorar muito para demora um tempo para essa consequência chegar, né? Demora para a consequência. Imediatamente a consequência não acontece. Então as pessoas muitas vezes vão deixando, não tem problema. Não aconteceu nenhuma consequência ruim de imediato. E vai acumulando, vai virando uma bola de neve na sua vida espiritual. Quando você vê, você está cheio de traumas, cheio de feridas, cheio de saudades, e você se sente daquele jeito, Deus não quer me ver nem pintar de ouro. Então, o motivo que você está vivendo a sua vida espiritual hoje é muito importante. Você fazer essa análise, esse diagnóstico. Por que eu vou para a missa? Por que eu vou para a igreja? Por que eu estou assistindo essa live? Por que eu procuro as coisas de Deus? Por que eu vou para a Eterna Aliança? Por que eu vou para a Palavra Viva? Por que eu frequento o grupo de oração? Qual é o objetivo? Se o meu objetivo não é conhecer e amar mais Jesus, eu preciso transformar tudo isso em conhecer e amar mais Jesus. Porque a tibieza é essa ausência de Deus causada por mim e não por Deus. Deus não se afasta de nós. Ele não está próximo quando a gente escolhe estar longe dele. O pecado nos afasta de Deus, mas quem pecou fui eu, não Deus. Eu escolhi me afastar dele. Então é isso. A tibieza vai levar eu a escolher isso uma hora. Uma hora eu vou escolher, quer saber? Não está fazendo diferença, eu não vou mais. É muito mais gostoso ficar parado, ficar na beira do caminho. Não adianta. A beira do caminho não leva a lugar nenhum. É preciso estar no caminho e caminhar. Pode falar, irmão. Síndrome de Adão e Eva, né? Pecou, se escondeu, né? Em vez de ir até Deus, a gente se esconde, né? E daí, verdade. Deus não nos dá um espírito acostumado, Ele nos dá um espírito para que a gente seja inconformado, na verdade, né? Pecou, daí que a gente tem que se aproximar de Deus, né? E era bem isso que você falava, falou da passagem do cego, né? Que no meio do caminho grita, né? Jesus, filho de Davi. E hoje, quando eu vinha do trabalho, o senhor me dava a passagem, falava para mim, ele sempre me fala muito dessa passagem comigo, assim, que é a passagem do paralítico e do poço de Betesda, de que ele estava parado também à beira do caminho, esperando de que por um milagre o anjo descesse, tocasse a água e alguém o levasse até o poço, né, para que ele fosse curado. E quando Jesus aparece para ele, ele nem se dá a questão de quem está na frente dele e ele pede, né? Jesus pergunta o que ele quer, ele fala, eu quero que alguém me leve até o poço, né? E a cura estava na frente dele. Então, Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele diz sim, e ele é curado. E daí vem de encaixe a isso que você falou, que o caminho se faz caminhando. Jesus falou, levanta, pega sua maca e anda. Jesus não pegou na mão dele. Jesus não pegou na mão dele e falou, eu vou te levantar, eu vou pegar sua maca, que bonitinho, eu vou te dar e vou te empurrar. Daí tu anda, dá os teus primeiros passos. Não, de nós. Como tu bem disse, né? O Senhor está conosco sempre, né? Não é porque a gente pecou que ele se afasta, a gente se afastou dele. A gente está afastado dele. Mas a gente tem que ter essa ação de pegar a nossa maca, tá? A gente está igual um paralítico, leproso, caído no meio do caminho, em meio às nossas misérias, em meio à nossa tibieza. Mas agora o Senhor já me deu a cura. Ele morreu por nós, ele já pagou o preço, ele já disse o que ele queria de mim. Agora eu tenho que levantar, pegar a minha maca e andar. Ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai fazer isso por nós, né? E a gente espera, muitas vezes, né? Quantos jovens, quantas pessoas nesse caminho da vida com Deus se frustraram porque ninguém ajudou eles a carregar a maca, ou porque ninguém pegou pela mão para levantar. Tipo, por
mais que você, sendo um bom pregador, sendo um bom missionário, falou para a pessoa de que que ela estava curada, de que ela tinha que levantar, de que ela tinha que seguir a vida, se ela não fizer por ela, né? É igual quando acontece as coisas no caminho de cura interior, de cura e libertação, né? A pessoa é curada, recebe a libertação daquilo que ela carrega, seja da opressão, seja do trauma que ela traz, seja de uma falta de perdão. Mas assim, se a pessoa não pegar a marca dela, da falta de perdão, daquilo que ela trazia dentro do coração dela e andar, caminhar, porque nosso ministério é servir ela, a gente vai rezar por ela, a gente vai mostrar o caminho, mas se a pessoa não quiser caminhar esse caminho, né, se ela esperar que todo dia a gente mande, oi, vem, por que você não veio? Vou te buscar. Não, chega uma hora que a pessoa tem que aprender a andar com as próprias pernas. E é esse o grande mal, assim, tem muitas pessoas que, talvez eu já fui uma dessas pessoas que esperei que todo bendito dia de grupo, todo bendito dia que tivesse alguma coisa, alguém fosse na minha casa me buscar, alguém fosse me pegar pela mão, alguém fosse me perguntar como eu tava, né? A tibieza leva a esse vitimismo, assim, né? Meu, ninguém se importa comigo, daí tu vai se prendendo nesse casulo do vitimismo. A gente vê muito isso no pós-pandemia, assim, mas acho que um pouco antes já acontecia isso, de que eu falo pela nossa diocese e do tempo que eu tive de coordenação de grupo de oração. Era uma euforia, né? Lembra que os nossos grupos eram sempre muito cheios e um Sim, começava a orar em língua, todo mundo sabia, todo mundo orava em língua, e os grupos sim. tinham 70 jovens, 100 jovens. O grupo que eu coordenava chegou um dia que tinha 100 jovens. Daí chegou uma hora que essa euforia é, é só euforia, não tem um espírito diligente, é um espírito acostumado. Tipo, só vai rezar no domingo de grupo de oração, porque todo mundo ergueu a voz, tu ergueu. E o pós? E o teu espírito inconformado? E a tua vida de oração? E quando acabar a música da moda? E quando o ministério não cantar aquilo que tu gosta de ouvir? Aonde vai ficar? Então foi onde os grupos, muitas igrejas e os grupos tiveram esse esvaziamento, né? A gente vê o pós-pandemia, né, o quanto veio o acostumar da igreja doméstica, esse pregar da igreja doméstica, que a galera, então tá tudo bem, eu saí, eu não tô morno, não era só euforia, é que também dá de fazer daqui. Não, falta de ti, esse caminhar. E o esvaziamento é muito disso, assim, porque a euforia passou, a paixão passou, mas o amor, ele é provado na diligência, ele é provado na vida de oração. E isso que se perdeu, assim. Eu vejo do meu tempo de grupo de jovens, assim, hoje eu me olho dentro da comunidade e eu sou muito cobrado pelo pessoal da minha paróquia, assim, meu, tu saiu daqui, os jovens saíram todos, meu, tu levou todo mundo contigo. Tipo, eles têm essa coragem, assim, eu olho e falo, todo mundo quem? É que só tem eu, tá? Dificilmente eu vou para uma comunidade, vai meu grupo de oração inteiro junto comigo, a vocação é individual, irrepetível, o chamado é meu, não é dos Sim. meus irmãos. Eles saíram porque eles tinham alguém que insistia neles a vida inteira como um paralítico, e eles resolveram, depois que eu saí, ou depois que eles não conseguiram continuar, porque meu grupo de oração acabou, ficar no caminho. E, né, e, e eu vejo pela minha vida, Jesus escolhe os mais improváveis, né? Porque eu olho para trás, olho a galera que estava comigo, eu falo, Senhor, eu era o pior de todos. E o Senhor insistiu em mim. Mas não é porque ele insistiu em mim porque eu sou o preferido. Ele insistiu na galera também, né? Talvez as pessoas que Sim. estavam no tempo de igreja, né, Jack? A gente partilhou ainda acho que há 2 anos atrás, lá 3 anos atrás, na comunidade Bom Pastor, a nossa vida, com aquilo que a gente viveu e o Sim. que passou, né? Eu nem tenho tanto tempo de caminhada como tu tem, mas já hoje, no olhar para trás, e na minha vida de comunidade mesmo, eu vejo muita gente que ficou pelo caminho, que tinha vocação, que era o lugar, que tinha inclusive mais vocação que eu, que tinha um espírito de acolhimento assim de que eu jamais tinha, que eu pelejei em 6 anos de comunidade para aprender a ter. O pilar da nossa comunidade é acolhimento, né? Um dos pilares. Para entender esse acolhimento com a dependência química, que é o que a gente cuida, assim, dos Jesus, que a gente fala lá. E tinha gente com muito mais carisma que eu lá dentro, muito mais essa vocação. E que ficou pelo caminho por uma frustração, né? Por ver que o pregador que eu vejo lá fora não é o que ele diz ser. Ah, eu desanimei, eu fiquei sem rezar. É muito falta de oração, assim, né? Fiquei sem rezar, tava meio deprimido, meio bad, fui indo, daí ninguém veio me perguntar como eu tava,
ninguém foi me buscar, ninguém insistiu em mim, aquele... E daí vai, quando vê, saiu. Gente, tipo, são pessoas, pessoas assim que hoje eu olho e falo, cara, tinha muito mais vocação que eu, tinha muito mais potencial que eu, tipo, na vida missionária, naquilo, mas é o insistir, né? É a diligência, a nossa miséria, né? Eu sou um miserável, assim, né? Eu falo para meus amigos e para Deus, né? Quando tu me falou desse tema, eu falei, Jesus, eu sou um miserável, Senhor, porque eu fui estudar sobre esse tema, eu já sabia o que era, né? Porque meu formador vivia pegando nosso pé contra a tibieza, espírito de assídia, e eu só Sim. lia e falava, sentir-se, eu tô aqui, ó. Tô nesse aqui, tô vivendo isso aqui. O que eu vou falar? Transbordar daquilo que é meu testemunho. Tipo, Jesus, assim, ó, a tibieza é isso porque eu vivo, assim, né? A gente tem os momentos de tibieza da nossa vida, né? E se a gente não levantar e, e dar passo, a gente desanima, a gente sai da nossa comunidade, a gente larga a nossa vocação, a gente deixa o ministério, né? Pode ver, todas as vezes que você, à frente da comunidade, Jack, se sentiu mais desanimado, às vezes, em largar ou em largar o ministério de pregação, foi porque a gente estava se entregando para algum ponto de tibieza na nossa vida. E daí a gente começa a olhar a grama do vizinho e começa a olhar o que o outro está fazendo. Meu, mas aquela lá é muito mais doido do que aquilo. Tu não tá fazendo nem onde tu tá, rapaz. Como é que tu quer olhar para outra grama mais verde do vizinho ou para outra coisa? Na verdade, é porque tu quer fazer a tua vontade, não a vontade de Deus. E daí tu vai se frustrando, vai se entregando pra tibieza, vai paralisando. Enquanto tu vê, tu tá ali. Realmente. Todo mundo andando e parece que tu tá parado no meio da multidão, assim, ó. Daí tu pensa, eu que tô errado ou os outros? Tu que deixou de caminhar. Sim. Realmente, irmão, você falava aí, eu lembrava da pandemia, na pandemia pegamos muita live, né? E eu era Muita a lá. pessoa mais travada do mundo para live, e tamo aí, eu convidando as pessoas para fazer live. Só porque Deus mandou, irmão. E tu só disse sim também porque Deus mandou, né? E Deus colocou no meu coração, eu vou lá e faço, sabe? Não sou muito de ficar me enrolando, não, sabe? Eu também me tremo de medo de ligar essa câmera aqui e começar a gravar, mas Deus, da hora que eu ligo, eu falo, Deus é contigo, eu não sei o que vai ser, seja a tua vontade. Mas durante a pandemia gravávamos muita live e eu falava muito a respeito dessa questão da constância, né, irmão? Que muitas vezes a gente vê essa inconstância no povo, né? Esse sobe e desce, né? Essas frequências. E eu perguntava assim para as pessoas, até depois da pandemia, isso ficou marcado assim, eu uso muito isso também. A inconstância depende do que você está preso, a que você está preso. O mundo é inconstante. Sim. O mundo é inconstante. E prega que Um tá dia é bom, um dia é ruim. Um dia tá tudo bem, um dia tá tudo ruim, né? Tivemos a pandemia, tudo estava ruim, mas antes da pandemia, como você falou, era uma euforia. Depois da pandemia, não tem mais grupos, tem poucas pessoas estão indo, as pessoas não sabem rezar, não rezam mais. Então, há uma inconstância até dentro da igreja, assim, tudo mais. Há uma inconstância das pessoas. Então, tem altos e baixos. Mas uma coisa é constante, uma pessoa. Jesus é constante. Ele é sempre o mesmo. Ele não vira nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Ele vai sempre em frente do mesmo jeito. E aí eu pergunto, né? Por que nossa vida é inconstante? É porque nós estamos presos àquilo que é inconstante. Porque estamos amarrados no que é inconstante. Se nós nos amarrássemos no que é constante, seríamos constantes também. Então, assim, passaremos pela pandemia tranquilos, passaremos pelas crises tranquilos, como diz no vale ou no monte, né? No vale embaixo ou no monte em cima, não importa, porque estou com Cristo e Ele continua constante. Então, uma luz que veio sobre o Salmo do Bom Pastor, que ele vai em frente no vale das sombras e as ovelhas que são medrosas vão em frente, atrás dele, sem medo, porque elas estão com os olhos no pastor, não é mesmo? Então é simples, tirei os olhos do pastor, meu Deus, estou no vale escuro, meu Deus, estou embaixo, meu Deus, o mundo vai acabar, a pandemia vai matar todo mundo, desespero, angústia, depressão, tudo mais. Todas as coisas vão vindo a respeito disso quando estou preso àquilo que é inconstante, né? Se eu estou preso ao meu trabalho, um dia é bom, meu trabalho, no outro dia a empresa está quase fechando, no outro dia está dando lucro. Então eu fico desesperado por causa do meu trabalho. Se estou preso a alguma outra coisa também. Então,
Um dia o presidente é o teu, no outro dia é da oposição, no dia tu tá feliz com a tua família, no outro dia tem um dia de discussão dentro de casa. Mas a pergunta é, dentro do teu coração habita aquele que é constante. E você tem que focar naquele que é constante. E aí não vai haver tanta inconstância assim, vai mudando, né? Vai desprendendo daquilo que está aqui fora. E vai se aprendendo aquilo que está lá dentro, que não muda, né? Não vai nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, segue reto em frente. E assim você também seguirá. Então vejo, por exemplo, que você acabou de comentar sobre vida em comunidade, né, irmão? A nossa comunidade, ano passado, cara, não sei se, acho que tu não chegou aí, né? Acho que foi o Jeff que foi no nosso vocacional. Nossa comunidade estava dando um up muito grande, né? Muitas vocações, tivemos a casa, então pregamos muitos retiros, estamos indo muito bem, graças a Deus, né? Deus estava sempre providenciando, a gente todo mês estava batendo a meta de 100% da parte financeira, a parte... E nós caminhávamos, e cada vez mais pessoas até se interessavam de participar da comunidade. E no final do ano, realmente, nós 2 meses não batemos a meta, adquirimos uma dívida muito grande, passou algum tempo, quase todo mundo foi saindo em questão de 3 meses da comunidade. Cada um por seu motivo, né? Não aconteceu nada que afastou todo mundo. Cada um teve o seu motivo e foi um por um, assim, saindo da comunidade. Até que acabasse ficando quase ninguém, né, irmão? Então você sabe que vivemos juntos aí o Rainhas Day, agora lá na Bom Pastor, no mês de junho. E quando foi profetizado muitas coisas a respeito das nossas comunidades. E ali Deus falando para mim, né, que para ele não mudou nada, né? Ele escreveu lá, o plano dele tá lá, o projeto tá lá, ele não se prende a quem mudou de ideia no meio do caminho. Ele não mudou de ideia no meio do caminho. Ele continuou mesmo. Ele pergunta para mim, e aí, eu mandei você parar, eu mandei você largar as redes, eu mandei você deixar, eu mandei você parar de convidar alguém para... Eu mandei ele parar de evangelizar? Não, não mandei. Eu mandei você desanimar, eu mandei você ficar... Eu falei para você que esquece, não estou mais contigo, de momento nenhum, né? Então, realmente, esse momento Deus foi me fortalecendo e eu fui me prendendo não ao que estava acontecendo aqui fora, mas o que Deus tinha me prometido, a promessa de Deus, né? Que Deus é fiel, a promessa dele não muda, né? O que muda são as pessoas ao redor, o mundo muda, tudo muda, mas Deus não muda, a promessa dele ele é fiel à promessa dele. E eu acreditei naquilo, né? E realmente hoje ainda continuo aqui, fazendo live de batalha espiritual, fazendo curso de catecismo toda quinta-feira, saindo para evangelizar todo fim de semana, realmente ainda lutando para viver a vida missionária, a vida de oração, porque escolhi, no momento que estava lá embaixo, a não ficar olhando para o vale escuro, mas sim para o pastor que seguia em frente em meio ao vale escuro, né? Então que se a gente tenha esse salmo que a gente sabe de cor, não apenas olhemos lá para a parte do nada me faltará, realmente, mas saber que o pastor caminha também no meio do vale escuro, no vale das sombras. E nós, ovelhas, seguimos atrás dele também nesse vale. E ele segue em frente. E o rumo do pastor não muda. Ele vai levar as ovelhas às pastagens verdes e águas calmas. Então a gente tem que confiar nisso, acreditar nisso. Não se desesperar no meio do caminho, realmente. Não olhar para a escuridão ao nosso redor. Olhar para o pastor que não muda o seu caminho, não muda a sua rota. Graças a Deus, ainda estou aqui, decidido, né, em frente, graças a isso, a esse pastor, né? Senão, realmente, irmão, eu teria me rendido a esse sentimento de ansiedade, de tristeza, de tibieza, de frieza, e talvez tinha até largado o barco, abandonado tudo, porque realmente qualquer um olharia tudo que está acontecendo dentro da nossa comunidade, até dentro da nossa casa aqui, e diria, né? Você deveria parar, desistir, abandonar. Qualquer um diria isso. Mas quando tudo isso acontecia, Deus falava no meu coração, agora é a hora de você ser fiel, porque eu sou fiel. Agora é a hora de você ser fiel, de você lutar, porque eu lutei por você. Agora é a hora de você continuar, porque eu não paro. E eu sou constante e eu estou com pressa, né? Então, realmente, não desista, não pare. Foi, então, que Deus incomodou bastante para eu continuar. Amém? Então, que você possa também receber esse nosso testemunho aqui, meu, do Julian, na sua casa hoje, e não desista no meio das friezas, no meio dos desesperos, no meio
da ausência, talvez, de Deus, né? Mas corra para o encontro do Senhor, porque Ele não desistiu de você, né? Jamais. Você não desista dele. Então, irmão, vamos fazer nossa oração agora, nesse momento. Temos aí mais uns 10 minutos, que depois o Instagram corta aqui a minha live quando dá 1 hora. Se você puder, então, iniciar esse momento de oração, que a gente possa rezar por você que está aí na sua casa. Mande aqui também o seu pedido de oração. Mande o nome de alguém que você quer rezar. E vamos rezar pedindo para que Deus nos dê esse Espírito, né, esse Espírito Santo, nos alimente a nossa fé para que a gente não desista, não se renda à tibieza. Amém, irmão? Comece rezando aí. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós queremos clamar a sua presença sobre nós, mas também sobre todos aqueles que assistem a live, ficaram, Senhor, com aquilo que nós partilhamos, Jesus, com esse abrir do nosso coração, Senhor. Espírito Santo de Deus que vai ao encontro de todos os corações vazios, todos os corações talvez esse sentimento de tibieza, que não vem saída, que se encontram ao meio do vale que o pastor se faz presente. Jesus vai ao encontro dessas pessoas que estão assistindo essa live, mas também vem ao encontro da minha vida, da vida do Jack, para todas as vezes que nós, quando pensarmos em desistir, pensarmos em parar, pensarmos em largar o barco, porque estamos no meio do vale escuro, Senhor, Tu mostre a Sua luz sobre nós, Jesus. A Tua luz que é o Espírito Santo que paira sobre nós. A Tua luz, Senhor, que é esse espírito de inconformidade, Senhor Jesus. Um espírito, Senhor Jesus, que muitas vezes tem medo, mas de que entende de que tem que ir com medo mesmo, Senhor Jesus. Muitas vezes nós pensamos em voltar atrás, nós pensamos em parar, Senhor, porque achamos que nós não damos conta, mas nós entendemos, Senhor, que é a Tua força e não a nossa, que é o Teu braço forte e não o nosso. Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós um novo avivamento, um avivamento de mudança de vida, um novo batismo no Espírito, Jesus. Um batismo, Senhor Jesus, de verdade, Senhor Jesus, para que nós possamos tapar os nossos ouvidos contra todas essas mentiras que o mundo coloca, tudo isso que ele vem tentar nos disseminar entre nós, dizendo que tá bom do jeito que está, que até onde a gente vai tá bom, que até a beira da água tá bom, que até a areia da praia tá bom. Senhor, nessa noite nós queremos mergulhar, Jesus, no Teu Espírito da verdade, Senhor, no Teu Espírito de amor, no Teu oceano de amor, Senhor Jesus. Nós não nos contentamos, Senhor, em ficar pelo caminho. Nós não nos contentamos, Senhor, em parar na areia da praia e só ficar observando aqueles que mergulham, Senhor. Nós queremos decidir, a partir de hoje, dessa live, mergulhar, Jesus, no Teu espírito de decisão, Senhor. Para que todo o espírito de tibieza caia por terra, Senhor, pelo Teu santo nome, Jesus. Para que nós paremos, Senhor Jesus, de dar voz ao inimigo, Senhor Jesus, que quer silenciar-nos, Senhor Jesus. Que quer fazer e nos colocar num deserto de mentiras, Senhor. Nos afastar da Tua presença, Senhor Jesus. Adentra os nossos corações, Senhor, esse paz presente. Abre a porta do nosso coração, Senhor, e faz o morador, Senhor Jesus, o único morador do nosso coração, Senhor Jesus. Envia o Teu Espírito, Senhor Jesus, de conformidade com a Tua vontade, Senhor Jesus. E entendemos, Senhor, só a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. E que os nossos ouvidos, Senhor, não devem estar presos às euforias do momento, mas centralizados, Senhor, na Tua santa vontade, Jesus. Eu profetizo sobre todos aqueles que assistem, sobre a vida do Jack, de toda a comunidade, de que a profecia continua a mesma, sobre a vida da Eterna Aliança, sobre a vida daqueles que assistem. O Senhor não volta atrás da profecia, somos nós que corremos dela. O Senhor nunca volta atrás daquilo que Ele fala, e se um dia Ele falou para você que está assistindo, de que Ele faria algo na sua vida, algo novo, que Ele te levantaria profeta, que Ele te levantaria ministro, que Ele te levantaria algo no caminho, no reino, tome posse, porque Ele não volta atrás daquilo que Ele prometeu. O Senhor, quando Ele faz um compromisso, Ele faz um compromisso de verdade conosco. Ele é fiel até o fim. Nós que falhamos, nós que largamos, nós que abrimos mão. Senhor Jesus,
Confirma no nosso coração o chamado, crava, Senhor Jesus, queima em nosso coração, Senhor Jesus, estampa no nosso coração, Senhor Jesus, a marca, Senhor, da conformidade com a tua vontade, Senhor Jesus. A marca, Senhor Jesus, de que nós somos teus e de mais ninguém, Senhor, de que o inimigo não pode tocar aquilo que o Senhor fez, que aquilo que o Senhor construiu, aquilo que o Senhor prometeu, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua fidelidade, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa noite, Senhor. Por nos mostrar, Senhor Jesus, que nós não podemos ficar presos ao compromisso contigo. Você que está em casa, firme o compromisso com o Senhor, de que você quer ir para o profundo, você quer mergulhar na vontade dele, você quer ser imerso na vontade dele, você quer fugir do espírito de tibieza, do espírito dos vícios, do pecado, e você quer entrar naquilo que o Senhor tem separado para você, e tem muito ainda para nós vivermos. Em nome de Jesus, tome posse. Glória a Deus, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Firma, Senhor, em nós essa eterna aliança, Senhor, que não se rompe, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Santo tu és, Senhor Jesus. Glórias e glórias, Senhor, ao teu nome. Glórias Você ao está Pai. na sua casa, você está na sua casa, vai dizendo isso ao Senhor. Senhor Jesus, aumenta a minha fé, aumenta a minha esperança. Senhor Jesus, aumenta o meu desejo e meu propósito pelo céu. Senhor Jesus, aumenta a capacidade de te amar, pois até isso é dom e graça que vem de ti. Senhor Jesus, incomoda-me todos os dias para ir ao teu encontro. Não me deixe sossegar, Senhor Jesus. Não me deixe relaxar, Senhor, porque eu não quero ficar parado. Não me deixe parado, Senhor Jesus. Incomoda-me. Incomoda-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Você que está se sentindo caído no chão, parado à beira do caminho, diga para o Senhor agora, Senhor, levanta-me, Senhor. Reerga-me, Senhor. Me dê força para que eu dê esse passo agora. Me dê coragem, espírito de ousadia para eu sair das minhas vaidades, das minhas frustrações, das minhas feridas, de parar de olhar para elas e olhar para ti. Peça agora ao Senhor, Senhor, levanta-me. Levanta-me, Senhor, das minhas angústias, das minhas ansiedades, a qual eu me rendi. Levanta-me, Senhor Jesus, das minhas desculpas, quando eu utilizo das minhas doenças para usar de desculpas, para não ser mais santo, não rezar mais, não buscar mais a Ti, Senhor Jesus. Não deixe que eu use mais desculpas, Senhor Jesus, mas que eu possa, Senhor Jesus, querer e desejar e viver uma vida, Senhor, que vai ao Teu encontro, que Te procura, que Te quer. Nós Te louvamos, Senhor Jesus, hoje, por toda essa live, pela vida do Julian, pela comunidade Eterna Aliança, a comunidade Palavra Viva. Nós Te louvamos por cada pessoa que assistiu, que assistirá, que ouvirá esta conversa, Senhor Jesus. Nós Te louvamos por todas as coisas que Tu vai fazer. Nós Te agradecemos por todas as almas que se levantarão, que para o combate, que não se renderão ao inimigo, se não se renderão à frieza, à mentira, às desculpas, Senhor Jesus, que não se renderão à sua consciência limpa das desculpas, mas que saberá, Senhor Jesus, que precisa lutar contra si. Por isso, nessa noite, nós Te louvamos e Te bendizemos por todas as graças. E damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, amado irmão, amada irmã. A live já vai acabar aqui, o Instagram já vai cortar. Eu só dou alguns recados finais aqui, né? Então, essa live aqui, depois a gente vai colocar no YouTube, Jack Souza, né? Meu canal lá no YouTube. Tem também as aulas que a gente faz toda quinta-feira lá, no curso Menos Achismo, Mais Catecismo. Toda quinta-feira às 9h30 faço aqui no meu Instagram também, ao vivo, curso de catecismo, né? Já fiz toda a primeira parte do catecismo. Quinta-feira começa a segunda parte, então estão todos convidados a participar aqui. Não tem problema se você não assistiu ainda, então dá para assistir no YouTube, tem aqui no meu Instagram, também no nosso Spotify, né? Se o Julian autorizar, a gente vai colocar lá no Spotify toda a nossa conversa aqui. Comunidade Eterna Aliança, você procura lá no Spotify, tem todas as nossas pregações dos últimos 2 anos, né, da comunidade, todas as pregações que a gente faz são gravadas, estão postadas lá. Também podcasts que a gente teve e também outros cursos, né, o curso e também outras lives que nós fizemos. Tem o áudio lá, caso você queira ouvir no carro, no ônibus e tudo mais.
Amém? Muito obrigado, Julian. Deus abençoe você, seu ministério, sua caminhada como ministro de música, como ministro da palavra, como servo da comunidade. E tenho aí 30 segundos para você se despedir da gente aí. Se tiver algum recadinho também, pode nos dar. É isso, galera. Segue a comunidade lá, @comunidade Palavra Viva e @, Palavra Viva Conf. Termina uma conferência da comunidade por aí, imersos na vontade de Deus. Acompanhe a gente lá, seja presente nessa conferência. Se a gente viver um pouquinho aqui desse mergulhar na vontade